Olá pessoal, eu sou Imaculada Oliveira, sou professora de língua portuguesa e redação. A gente vai continuar a nossa revisão voltada para o Enem, para os vestibulares, neste projeto do Governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria Estadual de Educação, cursinho preparatório para o Enem e o EMA. E a nossa revisão é para o Enem. Se vocês quiserem acessar as questões, vocês podem fazer o download aqui embaixo no link para poder fazer a leitura e estudar de forma mais detalhada as questões que a gente vai estar trabalhando neste bloco de revisão. Para estas questões, a gente vai falar um pouco sobre estratégia argumentativa, né? É um tema bem legal. Quando a gente trata de texto, de interpretação textual, que a gente já vem trabalhando nas nossas outras revisões, a gente vê que, de forma geral, o Enem, predominantemente, ele é de interpretação textual. A gente traz alguns aspectos, conteúdos de função da linguagem, outros aspectos, mas o foco principal é a interpretação textual. E quando a gente trata de estratégia argumentativa, a gente precisa ter bastante atenção porque os textos, principalmente textos argumentativos, esses textos que têm mais essa visão de querer convencer alguma coisa ou chamar a atenção de alguma coisa, os autores trazem estratégias linguísticas, principalmente recursos linguísticos, que vão retratar esse aspecto referente à estratégia argumentativa, e a gente precisa entender, porque quando estivermos diante de um texto, a gente vai olhar e vai, opa, isso aqui é uma estratégia argumentativa, o autor utilizou esse recurso, ele está sinalizando para querer alguma informação, enfatizar em relação ao uso dessa estratégia argumentativa. Então, a gente precisa ter domínio e estar por dentro dessas pistas e dessas possíveis estratégias argumentativas que a gente vai verificar nos textos de modo geral. Então, a gente vai trabalhar com a nossa primeira questão referente a esse bloco. O craque Crespo. Desde que Neymar despontou no futebol, uma de suas marcas registradas é o cabelo, sempre com um visual novo a cada campeonato. Mas nesses anos de carreira, ainda faltava o ídolo fazer uma aparição nos gramados com seu cabelo crespo natural, que ele assumiu recentemente para a alegria e a autoestima dos meninos cacheados que sonham ser craques um dia. Antes da gente continuar o texto, como eu estou falando de estratégia argumentativa, a gente tem que atentar para os aspectos linguísticos que o autor vai colocando, porque ele já sinaliza uma informação que ele vai dar. Ele inicia aqui o primeiro parágrafo falando que o Neymar ele vem se destacando, né, no futebol com suas marcas registradas, que é o cabelo. E aí a próxima informação, sempre com um visual novo a cada campeonato. Depois que ele traz essa informação, ele inicia o período com uma conjunção adversativa ali, ó, mais. Então a gente já fica atento. Isso é uma marca de uma argumentação que ele vai colocar. Se eu trago uma informação e no mesmo parágrafo eu uso um operador argumentativo, no caso o mais, essa conjunção, se ela é adversativa, eu já vou ter que pensar o quê? Ele vai apresentar alguma informação que vai estar se opondo ao que ele afirmou anteriormente. Então, isso já é uma estratégia argumentativa. Então, se eu estou falando do Neymar, dele falar dessa marca dele registrada, que é o cabelo, e cada campeonato ele traz um visual novo, quando eu uso uma conjunção adversativa, a pista que o texto dá é que ele vai trazer alguma informação que, de alguma forma, vai ser diferente do que vem acontecendo antes, que o Neymar vem fazendo. E que informação é essa? Aí a gente vai ver como essa sinalização por meio desse operador argumentativo, ele já traz uma marca argumentativa que vai ser apresentada pelo autor. Mas, nesses anos de carreira, ainda faltava o ídolo fazer uma aparição nos gramados com o seu cabelo crespo. Então, de todos os visuais que o Neymar vinha aparecendo, tinha um que ele ainda faltava aparecer. Por isso que ele utilizou essa conjunção adversativa para poder sinalizar essa informação que ele ia trazer. E aí, esse cabelo crespo natural que ele assumiu recentemente para a alegria e a autoestima dos meninos cacheados que sonham ser craques um dia. Então, a gente tem que ter atenção em relação a isso, que o texto vai deixando essas pistas, né, no decorrer do desenvolvimento do próprio texto. É difícil assumir os cachos e abandonar a ditadura do alisamento em um mundo onde o cabelo liso é tido como padrão de beleza ideal. Quando conseguimos fazer a transição capilar, esse gesto nos aproxima da nossa real identidade e nos empodera. Falo por experiência própria. Passei 30 anos usando cabelos lisos e já nem me lembrava de como eram meus fios naturais. Recuperar a textura crespa, para além do cuidado estético,
foi um ato político de aceitação, autorreconhecimento e de redescoberta da minha negritude. O discurso dos fios naturais tem ganhado uma representação cada vez mais positiva, valorizando a volta dos cabelos sem cair no estereótipo do exótico, muito comum no Brasil. O cabelo crespo, definitivamente, não é uma moda passageira. Torço para que Neymar também não seja, né? Essa ideia de que ele vai assumir de fato como é o cabelo dele. Alexandra Loras é ex-consulesa da França em São Paulo, empresária, consultora de empresas e autora de livros, né? A pessoa que está retratando aqui, falando sobre essa temática neste texto. Considerando os procedimentos argumentativos presentes nesse texto, infere-se que o objetivo da autora e aí a gente precisa ter essa maturidade de pegar as informações e ver a finalidade principal desse texto. Então ela trata dessa repercussão do Neymar, dessa influência que ele tem na mídia, e aí ela fala dele assumir o cabelo dele de fato como de como que isso pode ser importante, né, para as pessoas de modo geral. E aí já no final ela também retrata essa questão, né, desse cabelo crespo, que não é uma moda, de não ser passageira, e essa questão dela de ser algo, né, representação cada vez mais positiva, porque valoriza a volta dos cachos sem cair no estereótipo do exótico muito comum no Brasil. E aí tem toda essa discussão com essa possibilidade das pessoas voltarem, né, a assumir de fato a sua originalidade, né? E aí com todo esse contexto a gente tem que os procedimentos argumentativos, ela traz uma pessoa muito conhecida, o Neymar, e aí depois coloca um pouco do que de fato aconteceu com ela, que muitos anos nem reconhecia como que era o seu cabelo natural, original. Então a gente tem um quê de uma intenção por trás de uma mensagem, de uma informação principal retratada nesse texto. Infere-se dessa forma que o objetivo da autora letra A, valorizar a atitude do jogador ao aderir à moda dos cabelos crespos. Será que o objetivo principal, quando ela traz essa discussão, bem atual na sociedade, o objetivo principal é valorizar a atitude do Neymar, né? Letra B, problematizar percepções identitárias sobre padrões de beleza. Será que é essa problematização que ela quer trazer como um enfoque principal no texto? Letra C, apresentar as novas tendências da moda para os cabelos. Letra D, relatar sua experiência de redescoberta de suas origens. Ou letra E, evidenciar a influência dos ídolos sobre as crianças. E aí, qual a nossa ideia principal? Aí tem que voltar lá no texto e ver essa discussão que ela vem fazendo, né, defendendo, né, uma atitude, trouxe como exemplo Neymar e inclusive o que ela fez, né, depois. Então, é um texto que tem um teor social muito importante e tem uma finalidade, uma objetividade específica. Então, se a gente for ver todas as alternativas e olhar a relação com o que tem na apresentação do texto, a gente vai ver como gabarito, a alternativa é a letra B, né? Que o objetivo da autora, quando ela traz todo esse contexto apresentando no texto, é o quê? De problematizar percepções identitárias sobre padrões de beleza. Então, o enfoque principal, o objetivo principal no decorrer do texto, quando a gente olha da autora, é o que a gente encontra como afirmativa da letra B, que é o nosso gabarito. A gente vai fazer mais uma questão ainda nesse enfoque da estratégia argumentativa, são textos muito enriquecedores, ajuda a gente tanto na interpretação textual, quanto fazer análise de textos com informações mais complexas, porque uma vez que a gente consegue ir atrás, identificar as estratégias argumentativas, fica muito mais fácil da gente interpretar e analisar a principal função de que um autor, informação que quer ser perpassada em um texto. Comportamento geral. Você deve estampar sempre um ar de alegria e dizer, tudo tem melhorado. Você deve rezar pelo bem do patrão e esquecer que está desempregado. Você merece, você merece. Tudo vai bem, tudo legal. Cerveja, samba e amanhã, seu Zé, se acabarem com teu carnaval. Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre, muito obrigado. São palavras que ainda te deixam dizer, por ser homem bem disciplinado. Depois, pois só fazer pelo bem da nação. Tudo aquilo que for ordenado para ganhar um fuscão no juízo final e diploma de bem comportado. Então, a gente tem aqui esse texto, né? A gente percebe que é em formato de um poema
E a questão fala que, pela análise do tema e dos procedimentos argumentativos utilizados na letra da canção, né, composto por Gonzaguinha na década de 70, infere-se que o objetivo, que ele tem como objetivo é o quê? Então, percebe a estrutura que ele coloca, né? Você deve aprender a baixar a cabeça e dizer sempre muito obrigado. Então, por que sempre tem que ser assim, né? Então, tem um porquê do autor colocar isso nessa letra. São palavras que ainda te deixam dizer, por ser homem bem disciplinado. Olha a relação disso, bem disciplinado, e sempre tem que dizer muito obrigado, né? Depois, pois, só fazer pelo bem da nação, tudo aquilo que for ordenado, né? Fazer só aquilo que for ordenado. Então, é importante que vocês pausem o vídeo, façam a leitura bem detalhada, para ir analisando cada uma das palavras apresentadas nos versos, para poder chegar nessa relação desses procedimentos argumentativos utilizados nessa canção. Então, qual seria esse objetivo, né? Infere-se o objetivo D. Ele faz essa estruturação no decorrer da canção. Letra A, ironizar a incorporação de ideias e atitudes conformistas. Letra B, convencer o público sobre a importância dos deveres cívicos. Letra C, relacionar o discurso religioso à resolução de problemas sociais. Será que é isso? Esse discurso religioso, a gente vê isso presente aí nessa letra. Letra D, questionar o valor atribuído pela população às festas populares. A gente tem essa relação dessa população relacionando com as festas populares, a gente vê isso presente no texto. Letra E, defender uma postura coletiva indiferente aos valores dominantes. Então a gente tem isso, essa cultura coletiva indiferente, né? Então é padrão para todo mundo, referente aos valores dominantes. Então a gente tem que voltar lá no texto, o próprio texto já vai deixando umas pistas, né, do que o autor está querendo mostrar com a informação apresentada na letra da música, e a gente analisando de forma mais específica, a gente vai ver que o nosso gabarito é referente a essa ideia do autor, né, de Gonzaguinha, que na verdade ele quer ironizar a incorporação de ideias e atitudes conformistas. A gente vê todo o tempo no poema essa ideia mesmo de conformismo. Você deve estampar sempre um ar de alegria, mas será que todo o tempo a pessoa tá alegre? Mas ele deixa essa afirmação e dizer tudo tem melhorado, mesmo se tiver com situações adversas. Então, toda a letra da música, ele vai descrevendo isso. Então, por isso que a gente vê que quando ele faz essa forma de apresentação, essa apresentação desse posicionamento, na verdade ele está querendo ironizar. Por isso que o nosso gabarito é letra A. Por quê? Porque ele objetiva ironizar a incorporação de ideias e atitudes conformistas. Quando a gente tem essa atitude, mesmo diante de diversas situações, mostrar o inverso, mostrando que está bem, que está tudo ok, é como se a pessoa tivesse sempre conformado com aquela situação. E é essa a ideia que Gonzaguinha quer mostrar na letra da sua música, por isso que o nosso gabarito é a letra A. Tá? E a gente vai para a próxima questão, que também trata dessa estratégia argumentativa, Enem 2023. No princípio era o verbo, a frase que abre o primeiro capítulo do Evangelho de João e remete à criação do mundo, assim como também faz o Gênesis, é a mais famosa da Bíblia. A ideia de que o mundo é criado pela palavra, porém é tão estruturante que está presente em outras religiões, para muito além das fundadas no cristianismo. Como humanos, a linguagem é o mundo que habitamos. Basta tentar imaginar um mundo em que não podemos usar palavras para dizer de nós e dos outros, para compreender o que isso significa. Ou um mundo em que aquilo que você diz não é entendido pelo outro, e que o outro diz não é entendido por você. O que acontece então quando a palavra é destruída e com ela a linguagem? Então seria até algo para a gente refletir, né? O que seria o mundo, né, sem a linguagem? A comunicação é algo assim essencial, fundamental para a humanidade de modo geral, né? Então há esse questionamento aqui no texto. Durante séculos, em diferentes sociedades e línguas, é importante lembrar, a linguagem serviu e ainda serve para manter privilégios de grupos de poder e deixar todos os outros de fora. Quem entende linguagem de advogados, juízes e promotores, linguagem de médicos, linguagem de burocratas, linguagem de cientistas? Então a gente tem esse questionamento. A maior parte da população foi submetida à violência de propositalmente ser impedida de compreender a linguagem daqueles que determinam seus destinos. Se o princípio é o verbo, o fim pode ser o silenciamento. Mesmo que ele seja cheio de gritos entre aqueles que já não têm linguagem comum
para compreender uns aos outros. Então, a gente percebe essa importância, né, da comunicação, da linguagem, né, o que a linguagem, por meio da linguagem, é possível fazer. Nesse texto, a estratégia usada para convencer o leitor de que uma grande parcela da população não compreende a linguagem daqueles que detêm o poder foi. Então, de que forma o autor tenta convencer o leitor sobre essa ideia principal apresentada? De que ideia é essa? De que uma grande parcela da população não compreende a linguagem daqueles que o detêm. Então, ele teve uma estratégia para poder enfatizar essa ideia principal que ele quer mostrar. Qual foi essa estratégia? Né? A gente vai para as alternativas e ver aquela que está diretamente justificando essa ideia que ajuda o autor a enfatizar essa argumentação referente ao que ele apresenta no texto. Letra A. A estratégia foi o quê? Revelar a origem religiosa da linguagem? Será que a revelação dessa origem dá uma justificativa para melhorar a argumentação? Letra B. Questionar o temor sobre o futuro da linguagem? Letra C. Descrever a relação entre sociedade e linguagem? Letra D. Apresentar as consequências do esfacelamento da linguagem? Ou letra E. Criticar o obstáculo promovido pelos usos especializados da linguagem? A gente tem que atentar certinho para o que está sendo discorrido no texto para a gente poder chegar no gabarito da questão. E se a gente for ler com mais calma e analisando exatamente o teor principal apresentado no texto, a gente vai ver que o que vai justificar é o quê? Criticar os obstáculos promovidos pelos usos especializados da linguagem, né? Então, isso aqui, desde o início, ele já vai denotar essa ideia, quando ele já até cita das pessoas, quem compreende, né? Ele faz até um questionamento aqui, quando ele fala, o que acontece então quando a palavra é destruída com ela a linguagem? E aí ele fala, quem entende a linguagem de advogados, juízes e promotores, linguagem de médicos, linguagem de burocratas, linguagem de cientistas? Então, quando ele faz essa relação, essas indagações, a gente vai ver que isso faz com que ele faz uma crítica, critica o obstáculo promovido pelos usos especializados da linguagem. E é esse o nosso gabarito, e essa foi uma estratégia utilizada, né? Uma estratégia argumentativa utilizada pelo autor. E a gente vai para mais uma questão desse nosso bloco. O Enem 2021 também trata da estratégia argumentativa e é uma questão que a gente precisa prestar atenção para entender, né, esse recurso linguístico ou outra estratégia que é apresentada no texto para ajudar e contribuir para uma melhor argumentação diante daquilo que vai sendo discorrido no texto. Um asteroide de cerca de 1.000 metros de diâmetro, viajando a 288 mil km por hora, passou a uma distância insignificante em termos cósmicos da Terra, pouco mais do dobro da distância que nos separa da Lua. Segundo os cálculos matemáticos, o asteroide cruzou a órbita da Terra e somente não colidiu porque ela não estava naquele ponto de intersecção. Se ele tivesse sido capturado pelo campo gravitacional do nosso planeta e colidido, o impacto equivaleria a 40 bilhões de toneladas de TNT, ou o equivalente à explosão de 40 mil bombas de hidrogênio, conforme calcularam os computadores operados pelos astrônomos do Programa de Exploração do Sistema Solar da NASA. Se caísse no continente, abriria uma cratera de 5 quilômetros, no mínimo, e destruiria tudo que houvesse no raio de milhares de outros. Se desabasse no oceano, provocaria maremotos que devastariam imensas regiões costeiras. Enfim, uma visão do apocalipse. A gente vê toda essa descrição, né, desse impacto que poderia ter proporcionado com base na narrativa apresentada. E aí o enunciado é: qual estratégia caracteriza o texto como uma notícia alarmante? Então, o que é que a gente vê de informação lá que vai caracterizar esse texto como sendo esse viés alarmante? Letra A descrição da velocidade do asteroide. Letra B, a ocorrência de formulações hipotéticas. Letra C, a referência à opinião dos astrônomos. Letra D, a utilização da locução adverbial no mínimo. Ou letra E, a comparação com a distância da Lua à Terra. Se a gente for ver,
todas as alternativas têm uma relação de informações que estão presentes no texto, mas apenas uma justifica e, na verdade, aponta o que seria o que o enunciado está falando como notícia alarmante. E aí, o que seria? O que é caracterizado como uma notícia alarmante? Então, vocês vão voltar lá no texto e ver, né, qual fato, qual informação justifica essa informação que o enunciado está chamando de alarmante. E aí a gente vai ver que como gabarito é o quê? Letra B, a recorrência de formulações hipotéticas, e é esse o nosso gabarito. A gente encerra mais esse nosso bloco de revisão e eu aguardo vocês nas nossas próximas revisões.